Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o bócio. O bócio, ele é um aumento de volume da glândula tireoide. Ele surge quando a glândula tireoide ela aumenta de tamanho, ela forma uma espécie de nódulo na região do pescoço. Ele é facilmente observado, né? Ele pode ser simétrico, assimétrico, ele pode conter um nódulo, vários nódulos, e com isso ele é conhecido então como nodular ou multinodular. Microscopicamente, a gente consegue ver então um folículo grande, o epitélio baixo, o excesso de coloide, que ele é bem brilhante, e sem a reabsorção da marginal. Vamos falar um pouquinho das causas. As suas causas elas podem ser diversas, sendo mais comum quando ocorre distúrbios nos funcionamentos da tireoide, distúrbio no hipotireoidismo ou no hipertireoidismo. Também ele pode ser causado por alguns medicamentos, por infecções, por tumor na tireoide ou também por deficiência de iodo, que faz com que a glândula ela trabalhe forçada demais, fazendo então aumentar essa região. Os sintomas. Os principais sintomas, então, é o desconforto, claro, na região, né, devido a ela estar aumentada, dificuldade de engolir, tu sente quando tu palpa um nódulo no pescoço, tem aquela sensação de falta de ar, tu pode apresentar rouquidão, tu pode apresentar tosse. Também junto podem vir, então, o cansaço, dor muscular, dor nas articulações. Diagnóstico, pessoal. Então, o diagnóstico ele pode ser feito, então, através do exame clínico. Tu vai ao médico, o médico vai ver que tu tem uma alteração no pescoço. Para confirmar, ele pode pedir exames complementares, exames como ultrassom, uma ecografia, que vai fazer com que ele visualize melhor como está a tua glândula tireoide. E ele também pode pedir exames específicos, como então exames de sangue, que são o TSH, o T4 e o T3, que vão dizer então se ele pode ser então maligno ou se ele pode ser benigno. Aí você me pergunta, tem tratamento? Tem tratamento. Ele pode ser feito, então, com doses de iodo. Caso a causa seja de deficiência de iodo, você vai tomar doses diárias 10 vezes maior do que a gente produz durante algumas semanas, até que o nível esteja estabelecido. Se for, então, alteração no hipotireoidismo, no hipertireoidismo, pode estar fazendo tratamento através de medicamentos. Temos um exemplo de medicamentos que é o Puran T4, que ele ajuda a tratar, então, esse desnível dos nossos hormônios. E se for diagnosticado que ele é maligno, que ele é um câncer, e o tratamento dele é feito cirurgicamente. Podemos prevenir? Podemos, é claro, através de uma alimentação rica em iodo. Onde vamos encontrar iodo? Encontramos no sal iodado, no camarão, no salmão, no atum, no leite, nos ovos. Então, nessa alimentação que muitas vezes a gente tem no nosso dia a dia, que contém iodo, a gente já está ajudando, já está prevenindo, então, que ocorra uma alteração nos nossos hormônios. Indicado também a gente procurar o médico, fazer exames de rotina, pedindo sempre para acompanhar como estão os nossos níveis de hormônio da tireoide. Hipoparatireoidismo é uma doença que ocorre quando o hormônio PTH-paratormônio, que é produzido pelas glândulas paratireoides, não funcionam ou não são mais produzidas. O resultado da falta desse hormônio é a queda dos níveis de cálcio no sangue, causando vários sintomas. Existem dois grandes grupos de causas de hipoparatireoidismo: quando o paratormônio não é produzido e quando há uma resistência na sua ação, ou seja, quando ela não funciona. Causas de não produção do paratormônio é uma das causas mais comuns da hipoparatireoidismo e geralmente ocorre após uma cirurgia de tireoide, pois o PTH é produzido pelas paratireoides, que são 4 glândulas localizadas atrás da tireoides, bem junto a ela. Em alguns casos, quando a tireoide é retirada, as paratireoides, por serem muito aderidas a ela ou dependerem de receber sua nutrição pelos vasos sanguíneos da tireoide, acabam sendo retiradas ou sofrendo isquemia e param
assim de funcionar. Causa de resistência ao paratormônio. É considerado uma das causas mais raras. Ela está relacionada com a resistência e ação do paratormônio, onde existe a produção do PTH pela paratireoide. Mas, caso ela pare de funcionar, pode vir a acontecer a deficiência do magnésio ou surgir uma doença chamada pseudo-hipoparatireoidismo. E ela também surge através de medicamentos como calcitonina. Os sintomas do hipoparatireoidismo estão relacionados com a falta de cálcio no organismo. Alguns dos sintomas podem ser dormência nas mãos, pés e extremidades, câimbras e dores musculares, fadiga ou fraqueza muscular, aritmia cardíaca e hipoplasia. Para o tratamento do hipoparatireoidismo pode ser feita a reposição do cálcio e vitamina D, além do uso de alguns diuréticos que retêm o cálcio no sangue e, em alguns casos, pode ser até usados PTH injetável. Hiperparatireoidismo é a condição que há excesso de hormônio paratormônio, responsável pelo equilíbrio do cálcio, vitamina D e fosfato presentes no nosso sangue e nos tecidos que precisam desses nutrientes. Eles podem ser classificados como hiperparatireoidismo primário e secundário. Hiperparatireoidismo primário é o excesso do paratormônio, e isso é causado devido ao trabalho excessivo de pelo menos uma das glândulas paratireoides, o que resulta em um excesso de cálcio no sangue. Isso pode vir a acontecer por alguns sintomas específicos, como, por exemplo, o crescimento de um tumor benigno ou o crescimento de alguma das suas glândulas. Hiperparatireoidismo secundária ocorre quando o excesso de produção do paratormônio é devido a uma queda de nível de cálcio no sangue. Isso pode acontecer por alguns sintomas, como deficiência severa do cálcio, deficiência severa de vitamina D, insuficiência renal crônica. Hiperparatireoidismo normalmente é diagnosticado antes que os sintomas se tornem aparentes. Alguns dos sintomas geralmente são fadiga ou fraqueza, dores nos ossos ou nas articulações. A escolha do tratamento dependerá da classificação, a intensidade dos sintomas. As opções geralmente são cirurgia, medicamentos e mudanças de hábito. A insuficiência da glândula suprarrenal é uma doença rara. Trata-se de uma síndrome de deficiência hormonal, causada por doença primária ou secundária. De exemplo primários, temos a adrenalite, uma doença autoimune, infecções, em particular a tuberculose, e as metástases suprarrenais bilaterais. Já no caso da secundária, ela vai ocorrer devido ao envolvimento da hipófise ou do hipotálamo por tumores, traumatismos, irradiação e outros casos que acometem. Essas doenças, a primária, ela vai gerar a destruição da totalidade do córtex suprarrenal, onde os sintomas predominantes da insuficiência renal secundária podem ser confundidos com o da primária. O diagnóstico da insuficiência suprarrenal, geralmente, ele é tardio. Na primária, é por volta da 4ª década de vida, e já o secundário, ele é descoberto geralmente por volta dos 60 anos, e a prevalência dele é no sexo feminino. As manifestações clínicas da parte primária são resultado da deficiência de glicocorticoides e mineralocorticoides em falta. No caso, o organismo não consegue produzir a quantia suficiente. Dentre os doentes, eles podem apresentar fadiga crônica, perda de peso, anorexia, artralgias, mialgias, hipotensão postural, sistemas gastrointestinais com dores difusas. E com isso, o diagnóstico ele precisa ser feito de maneira que cesse essa falta de hormônios. Então, no caso, a administração dos glicocorticoides, eles devem iniciar assim que há suspeita do diagnóstico, mesmo antes de uma confirmação. Então, com isso, pode levar à proliferação de uma síndrome ou uma crise addisoniana, que no caso ela é a versão mais forte da insuficiência suprarrenal, que ela vai acometer a parte adrenal, o sistema. E quando ocorrer para essa síndrome, vai ocorrer a destruição total. Logicamente, a insuficiência suprarrenal pode ser caracterizada com a camada cortical, com sua espessura reduzida, de forma irregular.
Além disso, há o desaparecimento parcial do epitélio glandular. E com a síndrome de Addison podendo ocorrer, ocorre a intensa atrofia dos trechos da camada cortical, se reduzindo em poucas células, juntamente com a medular, aparecendo sinais de fibrose. E não aparecem as células secretoras no córtex. A tireoide é uma glândula localizada na porção anterior do pescoço e responde pela produção de hormônios como a T3 e a T4, que atuam na digestão, crescimento e metabolismo. A alteração na produção das tais hormônios leva a manifestações clínicas de hipotireoidismo e hipertireoidismo. O diagnóstico dessas doenças pode ser feito pela dosagem do hormônio TSH, produzido pela hipófise, e os hormônios T3 e T4, produzidos pela tireoide. Níveis elevados da TSH e baixos dos hormônios da tireoide caracterizam o hipotireoidismo. O TSH baixo e alta dosagem de hormônios da tireoide caracterizam o hipertireoidismo. Hipotireoidismo. Ele é causado pela queda da produção do hormônio T3 e T4 e pelo aumento do TSH. O hipotireoidismo pode provocar fadiga, aumento de peso, intolerância ao frio, ressecamento de pele, queda dos cabelos, aumento da taxa de colesterol e o fluxo menstrual, além de infertilidade e depressão. A causa: nos países subdesenvolvidos é ausência de iodo e países desenvolvidos é tireoide de Hashimoto, que é uma doença difusa da autoimune que provoca a redução gradativa da tireoidismo e influencia nas alterações bucais. São conhecidas como hipoplasia condilar, hipoplasia de esmalte e dentina, retardo na erupção dentária, macroglossia, demora acentuada, cicatrização de úlcera. A lâmina do hipotireoidismo apresenta tecido infiltrado, inflamatório difuso, feixes fibrosos e folículos aglomerados, pois se dilatam, e há mais coloide. O tratamento deve começar de preferência na fase subclínica, com a reposição do hormônio tiroxina, que a tireoide deixou de fabricar. Como dificilmente a doença regride, ele deve ser tomado pela vida toda, mas os resultados são muito bons. O hipertireoidismo, caracterizado pela elevação dos hormônios tireoidanos, ocorre devido ao alto índice de T3 e T4 com a queda do TSH. Os sinais e sintomas relatados são sudorose, aumento de apetite, distúrbios menstruais, perda de peso e fadiga. A difusão das glândulas da tireoide torna-se perceptível alguns sinais clínicos na cavidade oral, como alterações no tecido ósseo, como uma possível osteoporose do osso alveolar, dentes e maxilas se desenvolvem rapidamente, perda prematura dos dentes descidos, cáries dentárias e doenças periodontal. O tratamento pode incluir medicamentos, iodo radioativo e cirurgia, depende das características e causa da doença. Deve começar logo e prescrito principalmente na terceira idade, a fim de evitar a ocorrência de arritmias cardíacas, hipertensão, fibrilação, infarto e osteoporose. A lâmina do hipertireoidismo tem as células dos folículos aumentadas de volume e se tornam prismas altos. O coloide diminui de quantidade.